Qual é o melhor exame para ver o coração? Essa pergunta ela é complexa. E para que você entenda a funcionalidade de cada exame, como por exemplo o eletrocardiograma, o teste ergométrico, o ecocardiograma, o cateterismo, a cintilografia, a angiotomo de coronário, eu quero que você pense no coração como uma casa. Exatamente, uma casa, preferencialmente com 4 cômodos para ficar mais fácil de entender. E a casa tem paredes, tem portas, tem a fiação elétrica com luzes e tem canos, pias para drenar a água. E eu vou passar pelos principais exames cardiológicos para que você entenda a funcionalidade, para que ele serve. Já que a gente está falando de casa, eu quero começar pelo ecocardiograma, que é um exame bem tradicional, aquele ultrassom que põe aqui no peito e olha as estruturas do coração. O ecocardiograma é como se fosse uma inspeção da casa em que vai se avaliar as paredes, o tamanho dos cômodos, abertura e fechamento de portas. No exame a gente olha se o músculo do coração está grosso, se o coração está dilatado, se o coração bate com a força adequada, e as válvulas são vistas também no ecocardiograma. É um exame que dá bastante informação. As válvulas são como se fossem portas, porque a bem da verdade, o sangue tem um caminho a ser seguido. Então ele sai da câmara A e ele passa para a câmara B. Depois da B, ele vai em direção a C, D. Quando ele vai para B, ele não pode voltar para A. Ele tem que ter um sentido só de fluxo. E aqui as válvulas têm uma função de organizar esse sentido. Quando o sangue passa da câmara A para a câmara B, a válvula abre a porta. Então, o eco vê se as portas estão se abrindo, porque se a porta não abre, pode gerar sopro no coração. Pode ser um entupimento, uma estenose de válvula, mitral, aórtica, tricúspide. E além de abrir, a válvula precisa fechar, para que quando esteja o sangue na B, ele não volta para A, para ir para a câmara C, para o quarto C, para o espaço C, garantindo o fluxo unidirecional. Então vai ver se a porta fecha. Porque se a porta abre, mas ela não fecha, você acaba tendo refluxo, você tem regurgitação. E talvez você já tenha lido esses termos em algum exame de ecocardiograma. Basicamente, o ecocardiograma faz a inspeção da casa. Mas o ecocardiograma não nos fala sobre risco de infarto. Ele pode até dar pistas se já ocorreu algum infarto. Porque infarto é doença da tubulação, é doença do encanador. E se eventualmente um cano entupiu, um cano estourou, uma parede pode estar estragada. E na inspeção você consegue ver que a parede está estragada. Mas você não sabe se ela está estragada por um cano ou por um defeito de construção, sei lá, por outro motivo. Para a gente ver placa de gordura, infarto, entupimento de artéria, a gente vai ter que olhar as tubulações. E aqui eu já quero falar sobre o cateterismo, que talvez seja o principal exame para ver entupimento das artérias do coração. O cateterismo é como se fosse uma câmera que você coloca no tubo e você vai vendo se tem entupimento. É como se o encanador colocasse e fosse dando corda e olhando através do tubo da pia se tem alguma crosta de gordura que entupiu e não deixa drenar todo o líquido. Porque quando se faz placas de gordura, diminui a drenagem do líquido, como se fosse uma pia que, sabe, demora para esvaziar. É isso que acontece no coração de quem tem placas de gorduras graves. O sangue não flui direito. E aqui, na casa, no coração, essa drenagem ela não serve para mandar o sangue embora.
Ela serve para abastecer as paredes, porque as paredes são músculos que se contraem. E se não tem abastecimento de sangue, ela fica troncha, ela fica fraca, ela não bate direito. E o cateterismo vai lá e olha diretamente a anatomia dessas artérias, a estrutura dessas artérias. É claro que existem outras formas indiretas da gente ver se a drenagem está boa. Uma delas é a cintilografia do miocárdio com estresse e repouso, que você vai como se eu fosse olhar a velocidade com que drena esse sangue, a velocidade com que esvazia essa pia. Você não olha a tubulação, você só olha a pia para ver se a pia está drenando, está esvaziando na velocidade adequada. Seria como se você enchesse a pia, sabe quando você enche a pia, tampa um copo d'água? Quem nunca fez esse experimento em casa? E aí de repente você tira o copo e é para descer rápido, faz até aquele redemoinho na pia. Se fizer isso, significa que está tudo limpo, está tudo desentupido. Mas se descer daquela forma lenta e tudo mais, nos sugere que tem alguma obstrução. Entretanto, você não viu, você pressupõe. É assim a cintilografia, é assim o teste ergométrico, para ver se tem ou não algum entupimento. Existe também a angiotomo de coronária. Eu fiz um vídeo falando somente sobre ela, mas eu não quero que você assista agora. Eu vou deixar o link na descrição. Que ela é um excelente exame para ver se está entupido ou não. E como o cateterismo vê as estruturas, mas não tem a invasividade. Não é tão agressivo, não é tão infiltrativo quanto o cateterismo. E o eletrocardiograma tradicional, aquele risquinho que as pessoas gostam de tatuar? Esse daí é para ver a parte elétrica da casa. Porque o coração, ele bate e ele é sincronizado por eletricidade. É como se fosse assim. Se acende a lâmpada, o coração bate. Então, piscou, bateu. E eu quero saber se está demorando para acender a lâmpada, se tem lâmpada queimada, se todos os quartos acendem, batem de forma sincronizada, porque tem uma cadência adequada. Não adianta o coração bater totalmente desorganizado, que ele vai ser ineficaz. Precisa de um maestro para reger a ópera. E isso é tudo feito através de eletricidade. E o eletrocardiograma tira uma foto exata, com detalhes, com 12 detalhes de toda a estrutura elétrica. Ele é extremamente importante para isso. E ali a gente consegue também ver pistas, por exemplo, de infarto pregresso, de problemas na parede, porque se o fio passa por essa parede está danificada, provavelmente essa parede aqui vai ter alguma alteração elétrica também, que as coisas andam meio de mãos dadas. O Holter, ele vê também a parte elétrica, só que aí ele vai ficar olhando 24 horas. Porque o eletrocardiograma é uma fotografia daquele exato instante. E naquele momento pode estar tudo bem. É como se você tivesse com uma luz que pisca em casa, mas ela não pisca toda hora, ela pisca só de vez em quando. E aí você chama o eletricista, ele vai, ele olha, fala, pô, tá normal isso daqui? Não tô vendo problema nenhum. E aí passa um tempo, depois começa a piscar. No Holter é como se você colocasse um eletricista de plantão. Então, beleza, tô vendo que tá normal aqui, mas eu vou ficar 24 horas plantado assistindo essa lâmpada para ver se eu percebo alguma piscada errada, algum erro. Porque muitas vezes a arritmia, o problema elétrico do coração, não acontece o tempo inteiro. Ele acontece esporádico. A pessoa está bem, de repente sente um negócio, uma palpitação, passa. Se você não fizer o eletrocardiograma no momento da palpitação, você não faz o diagnóstico. E isso é um grande desafio. E o Holter, ele tenta ajudar isso. Ele fala assim, então beleza, eu vou gravar em 24 horas e eu quero ver o que acontece. E digo mais, é tão difícil às vezes diagnosticar a arritmia que existem hoje dispositivos que leem por mais tempo prolongado. Por exemplo, de uma semana você ficar fazendo o registro. Seria como se você contratasse um vigilante para ficar ali, um eletricista, uma semana dentro da sua casa de plantão para ver se acontece alguma arritmia, para tentar solucionar
o problema? Bom, eu espero que eu tenha sido claro com você com relação a cada funcionalidade. Então não tem um exame que é melhor do que o outro, por exemplo, para ver infarto, essas coisas talvez seja melhor cateterismo, angiotomo de coronária, cintilografia, para ver a estrutura da válvula do coração, talvez o ecocardiograma, para ver a parte elétrica, o eletrocardiograma. Cada exame olha uma parte da casa.